Olá meus caros, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós falaremos sobre a prudência e a consciência. Então, para começo de conversa, peço que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas, comenta aqui embaixo. Hoje nós vamos dar continuidade à virtude da prudência, mas dessa vez falando do aspecto da consciência. Sim, nós temos uma consciência. Você está consciente de que está me ouvindo. Eu estou consciente que estou falando com você, que estou sentado aqui, que estou segurando este livro. Mas muito mais do que ter consciência daquilo que estamos fazendo, é daquilo que vamos refletir, julgar e decidir. Está bem? Então, a consciência, Fausto ele começa assim. É como o juiz interior. O Catecismo da Igreja Católica relaciona a consciência com a virtude da prudência. Em boa parte, a consciência se identifica com o segundo passo da prudência, ou seja, o julgar. Digo em parte porque a prudência, em geral, julga sobre tudo o que devemos fazer, enfrentar, etc. Isso no quesito de família, profissão, educação, autoeducação, educação dos filhos, educação de alunos. A consciência, pelo contrário, só faz um juízo sobre a moralidade dos nossos atos. Ou seja, a moralidade implica ali a questão do julgamento de bons ou maus atos, se são moralmente certos ou errados, ou até mesmo se são hábitos saudáveis ou nocivos. É a prudência, diz o Catecismo, que guia imediatamente o juízo da consciência. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. O homem prudente decide e ordena a sua conduta seguindo esse juízo. Graças a essa virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e superamos as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a evitar. No vídeo passado eu havia falado de como que a prudência ela seguia a partir dos princípios morais para casos particulares, casos que eu e você não temos uma resposta pronta para tudo, mas nós devemos ter os critérios básicos. A consciência é frequentemente mal entendida. Dá-se o nome de consciência a sentimentos e juízos que nada têm a ver com ela. Então, o que não seria uma consciência? O que não é? A minha consciência não é um oráculo, não é uma inspiração sobrenatural, infalível, não é o que eu acho ou sinto, sentimento meramente subjetivo, e menos ainda é o eco das ideias que predominam no ambiente, ou daquilo que vulgarmente a gente pode falar que virou comum, porque muitas pessoas falam que é a moda. Se fosse assim, a consciência seria, como disse Bento XVI, um reflexo de mim mesmo, espelho dos meus desejos egoístas e dos contemporâneos que me condicionam e me levam a pensar como todo mundo. Olha isso. Então, o que é a consciência de fato? Como a gente já falou, é um julgamento da razão pela qual a pessoa reconhece a qualidade moral de um ato concreto que vai planejar, que está a ponto de executar o que já executou. Passado, presente e futuro. É um julgamento, não é uma coisa que vem de bate-pronto, um imperativo que te diz, faça isso. Nossa consciência moral implica um julgamento. E em tudo o que diz e faz, o homem é obrigado a seguir fielmente o que sabe ser justo e correto. Então, por mais que a pessoa não cumpra o que é justo e o que é correto, ela aprendeu que o errado é bom e que o bom é errado, né? Assim, o bom é errado e o errado é bom, né? A consciência julga as escolhas concretas, aprovando as boas
e denunciando as más. Então, isso é o que é a consciência. Um segundo ponto desse nosso vídeo. Parâmetros da boa consciência. O que é a boa consciência? Com que critérios a consciência julga da bondade ou maldade das nossas ações? Há duas grandes possibilidades. Primeira possibilidade. A pessoa que acredita em Deus, Criador e Providente, sabe que o mundo, a obra de Deus, que é o mundo, suma inteligência e suprema bondade, não orbita cego. Não é como uma nave à deriva que vai errante dos acasos, à mercê dos acasos, sem rumo nem porto. Ou seja, nossas galáxias, o universo, não é uma coisa ao acaso, que não tem nenhum cabimento, que não tem nenhum sentido. O homem, como de resto toda a criação, é um projeto idealizado por Deus Criador. Desde sempre esteve na mente de Deus o modelo ideal do ser humano. Olha que bonito. E ao mesmo tempo a ideia exata daquilo que é a verdade e o bem do homem. Daquilo que pode levar à plenitude e à felicidade. Essa ideia do bem do homem, concebida pela sabedoria de Deus, é precisamente a lei moral que a teologia cristã chama lei eterna. Aqui também nós poderíamos fazer um parênteses, né? Uma lei natural, que é a lei eterna, que é a lei moral do homem. Porque existe a lei eterna eternamente em Deus e é válida eternamente para todos os seres humanos. O grande São João Paulo II nos lembra: Deus, que é único bom, conhece perfeitamente o que é bom para o homem e devido ao seu mesmo amor, o propõe nos mandamentos. Se Deus é bom, só pode emanar dele todo o bem, tudo o que é bom. Então, apesar dos nossos pecados, nós somos bons e somos chamados a ser melhores ainda. Portanto, há uma verdade uma verdade objetiva sobre o bem e o mal do homem. Aquilo para o qual o homem nasceu para fazer, para ser principalmente. E eu e você, homem ou mulher, somos chamados a seguirmos essa condição, essa vocação divina, natural e também natural. Essa verdade que procede de Deus deve ser o referencial pelo qual a consciência se guie, a norma pela qual julgue. O Papa Francisco afirma categoricamente que a Igreja insiste na existência das normas morais objetivas, válidas para todos. Nesse sentido, o bem universal do homem, ele é um bem universal que todos os homens são chamados a ser, em todas as condições, vocações, estados de vida. Um segundo parâmetro. Em confronto com o que acabamos de dizer, quem não acredita em Deus ou decidiu prescindir dele, dispensar de Deus, que critérios poderá ter sobre o bem e o mal moral? Sem possuir valores certos e permanentes, terá que perdurar os seus juízos morais de ganchos incertos, frágeis e oscilantes. Ou seja, vai ter que viver sem certos valores, sem certos juízos que são incertos, frágeis ou oscilantes. Por exemplo, as ideologias da filosofia marxista, antropologias materialistas de inspiração freudiana, da militância laicista, das ideologias de gênero, da moda intelectual do momento. Segundo ponto, do pseudocientificismo experimental, ou do cientificismo dogmaticamente fechado como um pré-conceito pétreo ao espírito e à transcendência, dos simples desejos, impulsos, vícios e paixões pessoais, do interesse mesquinho. Para mim, isso é bom, e o resto não interessa. Com isso, cai-se na ditadura do relativismo,
Não há verdade nenhuma, não há um bem objetivo, não há pecado, etc. Descrita por São João Paulo II na encíclica Evangelium Vitae, já citada em parte. Acaba-se por assumir como única e indiscutível referência para as próprias decisões. Não já a verdade sobre o bem ou o mal, mas apenas a sua subjetiva e volúvel opinião, ou simplesmente o seu interesse egoísta e o seu capricho. E desse modo, toda referência a valores comuns e a uma verdade absoluta para todos. A vida social aventura-se pelas areias movediças de um relativismo total. Então, tudo é convencional, tudo é negociável, inclusive o primeiro dos direitos fundamentais, o da vida. Essa falsa consciência, muitas vezes, não é senão a voz do mal, do pecado, que reivindica o direito de ser livre e de se impor ditatorialmente sobre a verdade e o bem. Ou seja, até mesmo parece que o pecado quer ter o direito de existir, de se propagar na sociedade e de ser vendido, de ter uma boa propaganda como algo bom, que vale a pena, quando na verdade é totalmente o contrário. O terceiro ponto desse nosso vídeo. O guia da consciência é o esplendor da verdade, ou seja, a luz de Deus. Colocada diante de uma escolha moral, a consciência pode emitir um julgamento correto, de acordo com a razão e a lei divina, ou ao contrário, um julgamento errôneo que se afasta delas. Por isso, o mesmo catecismo enfatiza a necessidade de formar a consciência. A consciência deve ser educada e o juízo moral esclarecido. Uma consciência bem formada é reta e verídica. Formula seus julgamentos seguindo a razão, de acordo com o bem verdadeiro querido pela sabedoria do Criador. A educação da consciência é indispensável aos seres humanos submetidos a influências negativas e tentados pelo pecado, a preferirem o próprio juízo e a recusar os ensinamentos autorizados. Ou seja, se não houvesse influências negativas ou a tentação do pecado, a consciência do homem seria talvez mais certa. Mas nós sabemos que não é assim. Não tem como nós distorcermos a realidade. E por isso que a formação ela nos endireita nesse ponto. Ou desentorta muitas coisas em nós. E insiste que a educação da consciência é uma tarefa para toda a vida. Ou seja, sempre eu devo estar me formando. Se você não conhece o catecismo, estou com ele aqui ao meu lado, é esse livro amarelo, que eu indico para vocês a leitura. É uma leitura muito rica para aqueles que são católicos, mas também para aqueles que não são católicos e que desejam conhecer verdadeiramente a fé católica. Então, essa é a educação que devemos procurar, aprofundando na palavra de Deus, assimilada com a meditação orante, voltando o olhar para a palavra e o exemplo de Cristo, caminho, verdade e vida, referencial de todo o bem. Rogando ao Espírito Santo que ilumine nossos juízos e decisões, esforçando-nos em conhecer a doutrina moral cristã, o ensinamento autorizado da Igreja em questões éticas, e procurando um conselheiro espiritual confiável. Não esqueçamos que a ignorância, quando procede do descuido da formação necessária para um cristão, não é desculpa para os erros de juízo e de conduta. Ou seja, a pessoa ela peca, ela desliza, ela julga mal por uma parcela de responsabilidade dela, por culpa mesmo. Ela não deveria desconhecer aquilo que ela desconhece. Quando o homem não se preocupa suficientemente com a procura da verdade e do bem, a consciência, pouco a pouco, pelo hábito do pecado, se torna quase obcecada. Então, aqui nós temos uma desordem em todo ser humano, em todo homem, em toda mulher que não se forma na verdade e no bem. Ou seja, nossas paixões, que nós também traduzimos como um apetite sensitivo,
os nossos instintos pela potência cogitativa, elas governam nossa vontade, que por sua vez governa nossa inteligência. Mas a saúde para o homem, esse bem que Deus colocou no nosso coração, o nosso chamado, é que a nossa inteligência bem formada, a nossa consciência, governe a vontade e as nossas emoções. Não que as emoções não possam existir, elas podem, mas que sejam dosadas e governadas. Um quarto ponto sobre a nossa formação da prudência e consciência: a ignorância e a dúvida. Estamos vendo que ninguém pode se instalar na ignorância por incúria, por descuido, ou só porque é mais cômodo não saber. Por que eu vou saber? Alguém pode perguntar. Dá muito trabalho, né? E quanto mais você sabe, mais contas você vai ter que prestar, só isso. Se essa atitude é premeditada, não quero saber, para não ter que sentir culpa. Olha só, gente. A ignorância não só não isenta de pecado, como a torna mais grave. Chama-se ignorância afetada. Foi o que eu falei agora há pouco. Só a ignorância é invencível, isto é, a que existe de boa fé, sem nenhuma culpa ou cumplicidade da pessoa, exime de pecado, ou seja, tira ali a culpabilidade. Mas nem por isso o ato errado deixa de ser um mal, uma privação ou uma desordem. Ou seja, você conhecendo ou não aquele pecado, ele existe e será sempre assim. É preciso trabalhar para corrigir a consciência moral de seus erros. E o que fazer com a consciência que duvida? Temos a obrigação de esclarecer as dúvidas morais. A nossa consciência moral não pode ficar balançando na gangorra da dúvida, como se pouco lhe importasse errar e ofender a Deus. Somos responsáveis pela nossa consciência. Essa é a frase do nosso vídeo de hoje. E que, se você chegou até aqui, eu quero que você comente aqui embaixo. Somos responsáveis pela nossa consciência. Por isso, devemos procurar sempre o que é justo e bom e discernir a vontade de Deus. São palavras fortes, nós precisamos formar a consciência. Bom, como nós fizemos na nossa última formação sobre a prudência, nós faremos um breve questionário com algumas perguntas. Você pode pausar o vídeo, pode escrever se você quiser, pode ver todas as perguntas, o vídeo inteiro novamente, escrever depois, pausadamente, com calma, fique à vontade. Compreendo que a qualidade moral da minha conduta, a bondade e a retidão dos meus critérios, das minhas ações e atitudes, depende da boa formação da minha consciência. Caiu no erro infantil de achar que a consciência é só um sentimento subjetivo, íntimo, e que basta seguir o que eu acho e sinto como certo? Não percebo que o que nós sentimos muitas vezes está condicionado por vícios e defeitos que obscurecem a visão, pelo comodismo, pela ânsia de prazer, pelas convenções sociais, pelas conveniências meramente egoístas? Tenho a preocupação de conhecer cada vez melhor a moral cristã, ou seja, as luzes que o Espírito Santo comunicou aos homens através das Sagradas Escrituras e da Igreja de Cristo, acerca do verdadeiro bem e do caminho da salvação. Emprego os meios para isso, a leitura do Novo Testamento e de bons livros de formação cristã, estudo do Catecismo da Igreja Católica, cursos de doutrina e de vivência cristã, petição de conselho, etc. Procuro estar atualizado em relação com os ensinamentos do Santo Padre e, em geral, do magistério da Igreja, a fim de fazer deles, e não de opiniões de bar e especulações da mídia, a minha pauta de conduta. Percebo que, se descuido o dever de me formar bem, de nada valerá alegar como desculpa a ignorância. Eu não sabia que isso era pecado, pois esclarecer a bondade ou maldade moral da conduta é um dever grave da consciência.
Acho que alguns princípios morais católicos são muito bons em geral, mas não servem no meu caso. Esqueçam-me de que Deus, quando indica um caminho certo, não pede o impossível, mas dá graça para poder segui-lo. Procuro resolver quanto antes as dúvidas de consciência. Permaneço nessas situações confusas por medo de enxergar verdades difíceis que não me agradam. Vejo claramente que nem as boas intenções, nem as circunstâncias particulares, no meu caso, pode tornar boa uma ação que é objetivamente má. Estou firmemente convencido de que uma finalidade boa jamais justifica o uso de meios intrinsecamente maus, por exemplo, um aborto. Estou disposto a usar com coragem do meu direito à objeção de consciência quando, no meu trabalho, na minha família ou na vida social, me pedem ações contrárias à ética, à lei de Deus. Valorizo a importância da direção espiritual e da confissão frequente para formar uma consciência verdadeira, reta e firme, e assim poder também orientar outras pessoas. Muito bem, meus caros, essa foi a nossa formação hoje sobre a prudência e a consciência. Duas palavrinhas que são fortes, né? A prudência é uma virtude cardeal e a consciência é presente em todos os seres humanos que nos dá ali a força de julgar as coisas. E nós precisamos iluminar isso com o nosso estudo, com a nossa formação, iluminar a nossa inteligência, inclusive com a fé, com a graça. E isso envolve uma atividade, envolve uma postura ativa, um protagonismo. Bom, mais uma vez então, peço que você curta esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo e também compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa conhecer a prudência, que precisa conhecer melhor, conhecer no caso e fortalecer a consciência, está bem? Até a próxima formação.